Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aqui, disposto a aprender comigo nessa jornada de entrevistas aqui no Diálogo 360. Hoje a gente vai falar de menopausa. Décadas atrás, até hoje ainda um pouco, muito considerada uma fase terrível pelas mulheres, né? Muitas mulheres não gostam nem de falar esse nome, menopausa, mas fato é que é uma fase que vai acontecer na vida das mulheres se nós vivermos tempo suficiente. Então, que tal encarar esse convite para se preparar para essa fase que, se tudo der certo, vai chegar para você também. Vai chegar para mim, vai chegar para você. E a gente vai poder viver com mais leveza e qualidade. Minha convidada hoje é a doutora Deise Trizzi. Ela é médica ginecologista e sexóloga. Vai explicar tudo para nós acerca desse tema. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu tô feliz de te receber aqui. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Denise, eu até fiquei surpresa, mas eu gosto bastante de falar sobre esse assunto, então vamos nessa, né? Legal, eu gosto de pensar que realmente é um período da nossa vida que vai chegar, né? Para você que está em casa e já está vivendo esse momento, e às vezes com muitos sintomas, que a gente vai falar dos sintomas da menopausa, certamente você conhece alguém que não teve nenhum sintoma, ou que os sintomas não atrapalharam em nada a vida dessa pessoa. Então, assim, cada mulher é diferente, e que bom, né? E que bom que a gente tem profissionais, porque aí é que tá. De repente, o médico, o ginecologista que fez teu parto, que te acompanhou até determinada fase da sua vida, pode não ser o mesmo que vai dar sequência no manejo de climatério, menopausa. É isso mesmo, doutora? Sim, tem alguns colegas meus que realmente eles não sabem direito como manejar essa fase e acabam cometendo alguns errinhos, né? Realmente, algumas pacientes apresentam vários sintomas da menopausa, né? Dentre eles, a questão da perda do desejo sexual, a irregularidade menstrual, a insônia, a fadiga. Também nós temos, às vezes, até perda da concentração, dentre outros, né? E a questão é a seguinte, como lidar com isso? Porque, como você mesmo falou, Denise, tem pacientes que, às vezes, não tô sentindo nada, tal, minha menstruação só parou e é isso. E tem pacientes que têm essa gama de sintomas, até outros mais. E a questão de lidar com isso é você ter o acompanhamento necessário para mapear esses sintomas e também os cuidados necessários nessa fase. É claro que a menopausa, como muitas às vezes, eu falo menopausa, mas na verdade eu estou falando climatério. Por que é importante essa diferença? Porque a partir dos 35 anos a natureza não é muito legal com a gente, mulheres, né, Denise? O ovário já começa a envelhecer. E a partir dos 40, o corpo da mulher, toda essa questão, já entende que, por estarmos envelhecendo, passando da fase reprodutiva para a não reprodutiva, a gente começa a ter esses sintomas. Mas principalmente, o climatério começa aos 40 anos, aí, a partir dos 40, a gente começa a ter esses sintomas ou não, e por volta de 48 a 51 anos de idade, para a média da população feminina brasileira, é a menopausa. E a menopausa é o quê? É quando para a menstruação, a paciente não está usando nenhum hormônio e ela fica um ano direto sem menstruar. Aí a gente pode falar que nessa data, nesse mês, nesse ano, foi a menopausa da paciente. Tá? Então é por volta dessa questão. E quando nós estamos falando dos sintomas, de ela estar experimentando essas questões todas, é a perimenopausa. E que realmente ela pode ser a partir dos 40. Então às vezes a gente vê colegas nossas, conhecidas, que com 40, 42, o ciclo menstrual tá bagunçado, às vezes vem 2, 3 vezes no mês, às vezes fica 3 meses sem vir, já começa a ter insônia, já começa a ter alterações do humor, querer matar o marido, e às vezes até mesmo começa a ter os calorões, e aí depois de alguns meses, demora 2 a 5 anos, depende da mulher, tá? Alguns fatores podem, vamos dizer assim, atrasar a menopausa e alguns fatores podem adiantar, né? E aí tem a menopausa, e aí tem depois o pós-menopausa, que é interessante ter os cuidados. Todo mundo quer atrasar a menopausa. Seria o ideal, né? Meu marido comentou, né, que tem uma colega dele, amigaça, né? Que ela já tá com mais de 40 anos, e assim, você não dá 40 anos pra ela, não dá, né? E ela tá um pouco preocupada com isso, mas tá se cuidando, tá fazendo atividade física, tá fazendo uma dieta até que adequada, não fuma, não bebe, isso ajuda, vamos dizer assim, a atrasar a menopausa. Que a gente vê pacientes que tem a questão do tabagismo, da obesidade, do sedentarismo, às vezes passou por cirurgias que afetaram o ovário, podem
adiantar a menopausa. São esses os fatores mais importantes na literatura. Legal. Então, se você não tinha uma vida saudável até hoje, começar agora. É bom tá? começar. Colocar na listinha o começar agora. Tem gente que não vai ter os sintomas mais críticos. Uhum. Você falou da irregularidade menstrual que pode começar já a partir dos 40 anos. Sim. Para quem é um reloginho, qualquer falha ou mudança já vai chamar atenção. Mas o fato é que, não sei se dá para dizer que a maioria das mulheres, mas muitas mulheres já não são reloginho. Não. Então, Não. esse começo de falha ou essa mudança já pode passar despercebido na vida de muita gente. Pode. Na verdade, o que eu mais vejo, seja em consultório ou em outros lugares que eu atendo, acham que estão grávidas. Esse é o que eu mais vejo. E aí é muito surpreendente, às vezes, você ver mulher de 45, 46 anos grávida. Existe, tá? Mas quando vem o beta veio negativo. Tá, mas o que pode ser? Olha, pela sua idade pode estar se aproximando da menopausa. Mas também pode ser questão da tireoide, pode ser também questão de algum uso de alguma medicação que está afetando o ciclo menstrual, seja um antidepressivo, ou até um antihipertensivo, ou aqueles antipsicóticos. Isso tudo pode afetar a menstruação. Mas eu diria, se você está a partir dos 40 anos já com uma certa irregularidade menstrual e você fez teste de gravidez e veio negativo, vá no ginecologista, tá? É de bom tom. O fato é nunca se afastar. Não, do ginecologista, não, né? não. Uma vez ao ano, fazer o que tem que fazer e ótimo. O que te levou, doutora, a trabalhar com saúde feminina e a debruçar sua carreira para as mulheres da menopausa? Bom, em relação às mulheres, a única coisa que me vem à cabeça quando eu fecho os olhos e penso, o que eu faria da minha vida, mesmo que fosse de graça? Ajudar mulheres. É a única coisa que me vem à cabeça, né? E em relação à ginecologia e obstetrícia, vamos dizer que eu tive uma influência muito forte da minha irmã. Ela também é ginecologista, também é obstetra, né? Enfim. E ela também trata de menopausa. Inclusive, se vocês quiserem procurar no Instagram, a doutora Jennifer Trizzi. Ela, enfim, né, já tá mais carimbada, tem 13 anos a mais, então a influência foi bem grande. Tá. Mas mesmo pensando não só nela, mas em mim, eu me vejo fazendo isso. E eu gosto de fazer isso. E outra coisa também que me chamou muita atenção nessa questão da menopausa foi o convívio com a minha mãe durante a pandemia. Foi quando eu já terminei parte da minha especialização, voltei a morar com ela, e aí eu vi ela, depois de 15, 20 anos da menopausa dela, passando por esses sintomas. O mais característico foi os fogachos. Ela acordava de madrugada, suada, molhada, com a camiseta assim, tipo, filho, eu não tô aguentando. E às vezes tinham sangramentos loucos. E aí você imagina, eu e minha irmã tentando manejar aquilo, as duas arrancando os cabelos, porque às vezes, não, faz isso, faz aquilo, não dá certo, não. Foi mais ou menos essa a história. Aí eu comecei a pensar, poxa, essa área é legal, vou seguir por aí. E isso te chamou atenção porque ela já estava na menopausa há alguns anos. Já estava na menopausa há alguns anos. E, infelizmente, já vimos algumas pacientes que, não, mas eu não tive nenhum sintoma, mas tem sintoma depois. Aí Sintoma depois. tem sintoma depois. Nós vamos chegar lá, mas tem a tal da janela de oportunidade? Tem a janela de oportunidade. Existe mesmo isso? Tem. Eu tô batendo na mesa, desculpa. Não, tá ótimo. Fica tranquilo. Janela de oportunidade, o que acontece? A partir dos, vamos dizer assim, 50 anos até uns 60, nós temos a janela terapêutica, em que é o ideal para iniciar a terapia de reposição hormonal, né? Isso principalmente para hormônios sintéticos. Só que tem algumas pacientes que, às vezes, elas estão fora dessa janela. E estão tendo sintomas, e estão afetando a qualidade de vida delas. E aí, o que a gente faz? Grande parte dos meus coleguinhas que não estão atualizados diriam, não tem o que fazer. É horrível você falar isso pra uma mulher, né? Eu diria que é horrível. Porém, todavia, a gente vê que as evidências científicas mais atuais falam, olha, dá pra fazer alguma coisa sim, porém, todavia, que é uma terapia individualizada em que você faz exames até mais de perto. Em vez de ser um acompanhamento anual, seria um exame, tipo, 6 em 6 meses, por exemplo. E seria de perto ver as doses, a via de administração, tudo em relação a essa paciente. Mas é possível fazer algo. E foi o que a gente fez pela minha mãe. E agora ela está livre, leve e solta por aí, vivendo, causando por aí, né? Que ela, enfim. E vivendo muito feliz com meu pai, né? Enfim. Isso que é bom, né? Então, existe a possibilidade de recuperar isso, né? Porque a pessoa feliz... Nossa, não, com certeza. Qualidade de vida total. Eu vi ela sofrendo com os fogachos e eu ficava, gente, não é possível.
Não tem vida nisso. E como a gente sabe que é interessante saber da história também da nossa família, você tava se vendo também ali, né? Eu tava, porque eu pensei, tá bom, mas vamos lá. Querendo ou não, minha irmã, a G, né? Minha irmã tá chegando na menopausa, né? Claro que eu não dou 49 anos pra ela nem ferrando, mas ela já faz reposição hormonal. Aí eu comecei, putz, quando será que vai ser a minha menopausa? Como será que vai ser? Com quantos anos? Porque a idade da mãe é um fator importante. Às vezes meio que, se a sua mãe entrou com 48, 50, você é capaz de entrar também com essa idade. E eu pensei, tá, mas quanto foi? Não lembro. Enfim, aí ela lembra, acho que foi perto dos 50, 55. Tá bom, então já vou pôr o reloginho aqui. Tá, legal. Então é importante saber, perguntem pras mães também, pra ter esse histórico. E sobre como os sintomas afetaram também é importante. Quais foram os principais? Porque essa coisa do fogacho, então o calorão, chama muita atenção. Porque às vezes o clima está ameno, está agradável para as pessoas que não estão na menopausa. Perfeito. Mas para aquela pessoa, então, ela começa a suar, a roupa, molhar a roupa, né? Então parece que você tá numa atividade física extenuante, mas era só um jantar. Nossa, A bochechinha rosada, né, que também chama bastante atenção, se bem que, enfim, hoje com a maquiagem até a gente consegue dar uma disfarçada. Mas mesmo assim, você vê aqui no sabe peito. que tá, né? Isso, exatamente. Vê no peito, não tem jeito. Então, e insônia, né? Porque se você não dorme bem, não tem como você ter um bom humor pra encarar o outro dia. E outro fator que eu sempre levanto aqui é que hoje em dia as mulheres, por estarem tendo filho mais tarde, a possibilidade da gente entrar na menopausa, não com filhos pequenos exatamente, mas dependentes da gente, Nossa, é verdade. é enorme. É verdade. Então a energia tem que estar lá em cima. Justamente, eu percebo isso. Tem muita mulher pela questão do mercado de trabalho, questão de estudar mais tempo, mais especializações, encabeçar às vezes uma empresa, um setor, tudo, engravida depois dos 40. Eu já vi mulher com 46 anos grávida, gente. É possível, mas é um risco. E aí você pensa, realmente, ela vai ter um filho de 10... Quando ela tiver um filho de 10 anos, ela vai estar com 56 na menopausa, vai estar passando por tudo isso, como ela vai dar assistência pro filho e ao mesmo tempo se sentir bem no dia a dia pra fazer tudo. É muito difícil. E os fogachos realmente é isso. É aquele calorão que vem aqui de cima pra baixo, de baixo pra cima. Aí ele vai, toma o pescoço, vai pra cabeça, às vezes vai pros braços. E aí de 3 a 5 minutos ela pode sentir esse mal-estar todo e para. E aí é quando o nosso termostato, que já tá lá meio alterado durante o climatério, ele entende que, opa, aumentou demais a temperatura. Às vezes o paciente pode ter em seguida calafrios. É terrível. Esse é um dos sintomas mais prevalentes, por isso que eu falo tanto deles. Mas outro sintoma que, por exemplo, eu mesmo quando fui estudar achei muito estranho. Síndrome do ombro congelado. Se alguém ouviu falar disso aqui, levanta a mão, porque eu nunca tinha ouvido. A paciente começa a ter alterações articulares e não consegue mexer o ombro. Tudo isso pela baixa da progesterona e do estrogênio que acontece pela falência ovariana, pela menopausa. É horrível, gente, é horrível. Então, realmente, tendo todo o cuidado, todo o manejo, dá para viver essa fase com muita leveza e qualidade de vida, como a Denise mesmo falou. É possível sim. E como eu falo, é uma fase inerente à nossa existência. Por quê? Antes a mulherada não falava tanto disso, porque morria antes. Pensa, você morrer 40 anos de idade, gente, minha vida tá começando, vamos aí, né? Então, assim, é inerente ao envelhecimento, mas ao mesmo tempo, é algo que a gente pode lidar de maneira deveras adequada. Perfeito. Então, vou voltar só um pouquinho, porque você falou da menopausa, você conceituou a menopausa pra gente, então, que a gente faz um aniversário retroativo, né? Então, depois de 12 meses, passaram 8 meses e menstruou, não foi ainda, né? Não. 12 meses sem menstruar, e você fala, então, volta um ano, tal dia, tal mês, tal ano, entrei na menopausa. Você faz essa coisa retroativa. E aí, você usa um termo que é climatério e perimenopausa, que pela lógica ali da palavra eu consigo entender que é o que está ao redor do tempo ali, né, em tempo da menopausa. Sim. E você falou do climatério. Sim. O climatério, na verdade, é um termo para nós médicos entendermos que a partir dos 40 anos a paciente, por passar por essas alterações, é uma fase nova. Então, a partir dos 40 anos, a gente espera que ela
passe da fase reprodutiva, de conseguir engravidar, para a fase não reprodutiva, que não vai mais engravidar. E a menopausa é esse marco. A perimenopausa seria ali o miolinho que tem os sintomas, para ser bem simples na explicação. Mas é mais para nós médicos nos comunicarmos, tá? O sintoma que mais chama a sua atenção, além do fogacho, que é algo que acomete a pessoa socialmente, né? Então ela tá ali, poxa vida, está no encontro, isso chama atenção, outras pessoas vão perceber, existe isso, né? Não é muito falado, talvez mude daqui pra frente, né? Que homens e mulheres vão entender que essa é uma fase tão normal, que não é pra ser vexatória, não é pra ser uma exposição, é só o que vai acontecer, é só a vida acontecendo, literalmente. Né? Porque quando ela não acontece, você já morreu, infelizmente. Então, queria que você falasse um pouquinho o que mais chama a sua atenção do que as pacientes levam até você, que elas falam, doutora, isso eu aguento, mas esse sintoma aqui não tem condição. Além dos fogachos, um outro sintoma que incomoda muito as pacientes é a secura vaginal. Porque, querendo ou não, essa baixa do estrogênio... O estrogênio, ele tem receptores pelo corpo todo, né? E aí, a partir do momento que não tem essa sinalização pelo estrogênio, ou vamos dizer assim, o estrogênio mais importante, o estradiol, todos os tecidos no nosso corpo acabam sentindo. Mas quando a paciente vai no consultório, além dessa questão do fogacho, até da questão da perda do desejo sexual, secura vaginal. Eu já tive paciente que ficou doida, achou que tava... E aí começa a achar que tá com infecção de urina, aí toma antibiótico, aí não melhora. Aí faz exame de urina, tá normal, e aí não sabe o que fazer, e aí não consegue transar, e aí fica incomodada. É um inferno. Então eu diria que a secura vaginal é bem importante. Não somente, né, a irritação. Porque não é a irritação só pela variação hormonal, pela queda do estrogênio e da progesterona, mas também pelo fato de que ela tem o fogacho e às vezes ela tem o fogacho de madrugada. Imagina você acordar de madrugada, do nada, mesmo estando frio, e ter que tirar a roupa porque tá com calor insuportável, e aí você não consegue dormir. Vem insônia, vem a fadiga, vem irritação, vem tudo. Então são vários sintomas que englobam um prejuízo muito importante na qualidade de vida dessa mulher. E aqui vale lembrar que nessa idade tá todo mundo trabalhando, tá? Tá muito todo mundo trabalhando, você não vai poder recuperar o outro dia esse sono perdido. Ah, não dormi muito bem, eu tiro aquela soneca depois do almoço, não dá. E às vezes tá com o filho, aí tem o marido, tem o colega do trabalho, tem que fazer as coisas, a casa, do trabalho. É uma loucura. Estamos falando de mulheres produtivas passando por alterações hormonais que são difíceis, se não souber lidar. Então, em relação à questão da secura vaginal, o que eu falo que é muito importante para essas mulheres é, primeiro tem que estar com os exames em dia, né? E aí depois disso, se ela não tiver grandes contraindicações para, vamos dizer, a hormonioterapia, estrogênio tópico, isso salva vidas. Seja o promestrieno, o estriol, enfim. E outra coisa também que tá tendo estudos mais atuais é o DHEA, D-H-E-A, intravaginal. Isso também ajuda bastante. Ah, tá, mas a mulher não quer usar hormônio, não pode usar hormônio. Tem isso também, né? Como já comentamos. Aí eu diria ir para os hidratantes vaginais. E, em último caso, não dá para comprar hidratante vaginal, ou KY, etc. Óleo de coco. Sim, óleo de coco pode. Só não pode ter o coito com camisinha, porque senão estoura a camisinha. Mas é interessante isso. Tá. Perfeito. Essa questão do acometimento da parte sexual da mulher, isso mexe com o casal, né? Mexe com o casal. Isso mexe com o casal, porque um casal de idade próxima, de idade parelha, a mulher entrando na menopausa, o homem tá ótimo. Ele não teve ainda nenhuma queda hormonal significativa que vá trazer comprometimento sexual para ele, né? Então, a conversa, né? Então, eu sei que não é todo companheiro que vai na consulta junto, mas hoje em dia já tem muitos que marcam a consulta porque são antenados e falam, nós vamos lá que a doutora vai resolver. Ou o médico vai resolver, vou falar pra ele. Porque o companheiro, os filhos, às vezes, enxergam a parte sexual. Claro, o companheiro vai poder sinalizar ali pro médico. Olha, não era assim antes, né? Então, às vezes queixa de dor, a mulher queixa de dor, né? Não era desse jeito antes. E os filhos da oscilação
de humor. De humor, com certeza. Né? Que às vezes a mulher pode não estar nem percebendo isso, né? Sim. Então, quando você tem essa unidade familiar, que seria uma situação ali ideal. Né? Ideal. É muito melhor pra você, como médica, receber isso. Não, então peraí, às vezes ela sozinha, ela não ia te relatar isso. Teria passado. Sim. Realmente, tem alguns companheiros, né, parceiros, né, parcerias sexuais que falam, né, não, olha, doutor, realmente, ela não tava assim antes, agora, nossa, de uns tempos pra cá, ela tá mais mal-humorada, não deixa nem encostar nela, nem falar com ela. Isso é muito, muito bom, eu adoro, por mim, não, traz o chuchuzinho pra cá que eu explico tudo, não tem problema, sou dessas, adoro. Porém, todavia... Desculpa, voltando. Então, nesse cenário, é ótimo. Porque às vezes, muito possivelmente, eu explico pra ele, explico pra ela, ambos entendem, a gente começa as terapêuticas, as lições de casa, né? Porque eu tenho a minha lição de casa, mas eles também têm a deles. É uma troca. Se um não fizer, aí não dá certo, né? Mas, às vezes, tem homens que não entendem. Eu posso te dar um exemplo muito claro. Vamos lá na Paulista agora, pegar o microfone e perguntar pra qualquer homem que passar, o que é menopausa? Te garanto que metade não vai saber o que tá falando. Entendeu? É muito triste isso, mas infelizmente é verdade. Pela questão do preconceito que tem na sociedade em relação a isso, né? De não ser mais jovem, não ser mais reprodutora, vamos dizer assim. E aí, normalmente eu explico pra essas mulheres, olha, tá bom. Às vezes esse homem não vai estar tão aberto à discussão. A questão é você ir comendo pelas beiradas, ir aos poucos trazendo o assunto, falando que, olha, não é frescura da minha parte, eu estou passando por uma fase difícil, mas eu estou me tratando, ter um pouco de paciência, tudo. Então, é complicado, é realmente complicado. E um adendo muito importante que às vezes eu até falo para elas, a partir dos 50 anos, temos a andropausa. Então, tem uma queda dos níveis de testosterona naturalmente, que afetam também a função sexual masculina. E que para os homens, desculpa o palavreado, mas o falo é tudo. Eu sei porque meu marido fala isso. O pau é tudo na vida do homem. Desculpa, gente. Enfim, então, a questão é, ele também tá tendo problemas que às vezes ele não quer falar. Disfunção erétil, né? Não tem uma ereção tão boa. Ejaculação precoce. Outras coisas. Né? Então, às vezes, esse homem talvez não esteja aberto à discussão, ao diálogo, porque ele também está vendo as mazelas do envelhecimento nele. Então, é complicado. Mas assim, gente, é um trabalho diário de formiguinha. Por vários motivos, vocês estão juntos. Vocês se uniram. Vocês têm o companheirismo, a amizade, o respeito. E estão juntos nessa também. Então, é uma questão de assim, não, vamos trazer para a mesa essa discussão. Vamos trazer para a compreensão e o diálogo entre nós. Porque não é para cada um ficar sofrendo num canto. Vamos trazer isso para nós. Vamos buscar ajuda. Agora, a baixa da libido pode acometer homens e mulheres em várias fases da vida, né? Então, de repente, já tem uma queixa agora e você, mulher, não tem 40 anos ou mais, 50, não tá na menopausa. Busque ajuda. Buscar ajuda, tá? Que depois, então, piora. De certa forma, sim. A gente vê que as disfunções sexuais, elas são mais prevalentes a partir dos 50 anos de idade e vão aumentando a cada década. É uma coisa terrível. Principalmente nas mulheres. É claro que, como eu digo para as mulheres, tanto seja nas redes sociais ou no consultório, eu falo, desejo é multifatorial. Não adianta você achar que é um liga e desliga que nem o homem, que é só ver a mulher pelada e... Não. Mulher tem muita coisa na cabeça. Se não tiver um ambiente favorável, com satisfação emocional, ela não vai se dispor ao sexo, ao coito, ao encontro sexual. E outra coisa também muito importante, que às vezes o pessoal confunde, né? Sexo não é só penetração, tá? Os homens acham que é só meter acabou. Não. Pra mulher, todo carinho, toda preparação, todo aquele chamego, beijo, a carícia, tudo pra aí estar mais propensa. Assim como durante o dia você trazer a ela, nossa mulher, nossa, você é maravilhosa, olha o que você faz por nós, pelos nossos filhos. Isso tudo também. Então, é o que eu falo, de sair da neutralidade sexual, precisa desse ambiente favorável para aí ter a receptividade. Cabelo, pele e peso também mudam na menopausa. Muda, não tem jeito. Estrogênio é vida, tá? Se vocês puderem se banhar numa banheira de estrogênio com testosterona,
delícia, tá? É isso. Enfim, desculpa. Tivesse uma daquelas piscinas, né? Nossa, Assim, do tio Pacheco. de estrogênio, com certeza. Nossa, tudo. Querendo ou não, os receptores de estradiol pelo corpo, quando não tem essa sinalização, acabam diminuindo, vamos dizer assim, O viço. o viço, obrigado. O viço e até mesmo a produção de colágeno. Isso afeta muito a nossa pele, em todos os lugares. Lá embaixo, né, mas também nos outros. A gente fica com uma pele menos cheinha, mais, né, um pouco mais envelhecida, tem as rugas e tudo. O cabelo também tem algo parecido, né, então fica mais seco, infelizmente, né. E a questão do peso, eu até vou pegar minha cola aqui. Ai, me desculpa. Tá? Imagina. Eu colo. É, porque isso é realmente o que as mulheres querem saber, né? Que, na verdade, a nossa cultura, a gente foi educada que, assim, a cada década ia ficando mais difícil. Então, quando a gente fez 30 anos, Eu ouvi olha, depois de 30 anos, se você quiser emagrecer, emagrece antes dos 30, que depois dos 30 é difícil. Aí, chegou nos 40 e nunca ninguém tá satisfeito com o peso também. Não, né? Acho que esse é um fator importante. Ah, depois dos 40, aí depois dos 50, aí já entra a questão da menopausa, né? Enfim. O que a gente vê da questão da menopausa é essa sinalização, por não ter, ela vai acelerar o acúmulo de gordura, principalmente aqui na pochete maldita. Aí tem a aromatase, que converte mais, em vez de um pouco de estrogênio, testosterona vai converter em estrona, e aí e a gente acaba ficando mais gordinhas. E além disso, tudo isso leva a uma menor vontade de se exercitar, menos gasto calórico e jejum e mais apetite. Então você imagina, não tem a sinalização do estradiol nas células adiposas, acumula mais gordura, não tem menos vontade de se exercitar, menos gasto e mais apetite? Receita para engordar, né, gente? Então, infelizmente, vamos dizer assim, que estar na menopausa, sim, no climatério, propicia a um ganho de peso, né? E principalmente em áreas mais aqui da circunferência abdominal. Que aí a gente vai perdendo um pouquinho da silhueta, né? Na verdade, porque o corpo da mulher, mesmo estando fora de forma, ainda tem o violão. Tem a forma ali, a coisa mais feminina. Então a menopausa traz esse acúmulo mais abdominal da gordura. Sim. Tá? E aí Isso acaba virando um diferencia. barrilzinho. Atividade física essencial, uma dieta equilibrada. Sim. É que a atividade física mexe com muitas coisas, né? Então, às vezes, você não tá com a dieta adequada, e daí, de repente, você não vai perder peso, porque só atividade física não vai perder peso. Mas a atividade física mexe com outros neurotransmissores, tem a outras questão coisas da liberação de endorfinas, né? Mais serotonina, mais dopamina, né? Então ajuda também. E a atividade física que eu falo em relação à menopausa, claro, caminhar é bom, fazer yoga, fazer pilates. Até tem gente que faz crossfit, né? Enfim. Mas é muito essencial musculação. Porque precisa de exercício físico resistido com carga. Não tem jeito. E por que a gente fala de musculação? Porque vários estudos, sejam os mais atualizados ou até de antes, falam a musculação está ligada à questão da diminuição de riscos para osteoporose e osteopenia. Então não tem jeito. Até tem uma historinha que assim, minha mãe começou com osteopenia, né? Aí minha irmã, mãe, você precisa fazer academia, porque vai dar osteoporose, nananã. A minha mãe, eu não, filha, não vou fazer isso não, quero não gosto, tal. Beleza, virou osteoporose. Aí minha irmã puxou mais a orelha, deu umas ameaçadas boas, minha mãe vai todo dia na academia, maravilhosa. Isso aí, tá certo, é um exemplo. Eu olho pra ela e fico... Isso aí. E melhorou. Porque melhora tanto a questão de produção de músculo, quanto questão de tônus e fortalecimento dos ossos, tá? É uma das mazelas do climatério, osteoporose. Eu gosto dessa parte porque muita gente fala assim, eu vou lidar bem com os calorões. Eu vou, tudo bem, insônia, eu não tenho uma rotina muito conectada com a agenda. Eu posso recuperar no outro dia. Não dormiu bem? Tudo bem. Mas não é só sobre isso. Não. Às vezes você não vai ter a queixa do fogacho, ou a insônia não vai ser o que vai te pegar no outro dia, a textura do cabelo, da pele, o peso, às vezes isso não vai influenciar, mas coração, ossos, o metabolismo trabalhando bem em geral. Entrou na menopausa, você vai perder. Não então, tem jeito. Se não for por essa... Pelo amor, vai pela dor, que nem com a minha mãe, tá, gente? É isso. Então, quando a gente fala de osteoporose, tem esse medo de ela virar uma fratura. Porque
principalmente a gente fala principalmente em fêmur, aqui em coluna lombar, L5 para S1, tá? E também tem a questão do úmero, mas principalmente no fêmur. Por quê? Quando a paciente tem uma fratura de fêmur, a chance dela ter um aumento na mortalidade em até 5 anos pós a fratura é de 50%. Então, mesmo que ela tenha cuidados adequados, a chance de, mesmo se recuperando da cirurgia, dela ter um trombo ou cair de novo e morrer, existe. Entendeu? Eu falo assim porque eu sou fofa, só que não. E em relação ao coração e tudo, como nós falamos que tem receptores de estrogênio no corpo todo, a partir do momento que cai o estrogênio, a gente tem um aumento de risco cardiovascular, principalmente de infarto ou outros eventos cardiovasculares, seja eventos tromboembólicos e tudo. Em relação à cabeça, ao cérebro, a gente está vendo que os estudos mais atuais falam que tem um aumento do risco de Alzheimer, de demências, com a falta do estrogênio. É uma das queixas bem frequentes também aí. Já com a correria do dia a dia, depois da maternidade, que hoje já vem mais tarde, né? Uhum. As mulheres já queixam um pouquinho da parte mais, uma neblina do... Sim, fog, brain fog, Isso, desculpa. brain fog, exatamente. Então já tem uma coisa de uma confusão, um esquecimento, faltam palavras, né? Então, de repente, você não consegue nomear algo simples. Isso acaba intensificando quando entra na menopausa, Sim, né? Daí não precisa viver dessa forma. Não, porque de tem maneira tratamento. E é justamente sobre tratamento que eu queria falar agora. Você já falou um pouquinho que a terapia de reposição hormonal tem critérios, que é ótimo, especialmente quando bem individualizado, mas que não é para todo mundo, porque tem contraindicação. Quais são as contraindicações? As contraindicações mais importantes, dentre elas, é câncer de mama. Essa é uma mazela que, quando vem paciente com sintomas do climatério e teve câncer de mama, olha, a gente até meio que solta uma lágrima, porque você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer com essa mulher? Então, a gente evita ao máximo a questão hormonal. Então, a gente vai ter que ir mais para a questão não hormonal, tá? Outra também contraindicação muito importante é hepatopatias agudas e graves, algum câncer de fígado, etc. Lúpus também a gente não pode ir muito para essa questão de hormônio. Eventos tromboembólicos, tem muita paciente que, eu tive trombose, eu não posso usar anticoncepcional. Tá, vamos lá. Que tipo de trombose, onde foi, quando foi, tá? E aí a gente pensa em outras vias. E essas são as contraindicações mais importantes. Outras também. Sangramento, que às vezes a paciente está com sangramento uterino que a gente não sabe por que está acontecendo. Aí não tem como começar a reposição hormonal, gente. Tem que pesquisar. O histórico do câncer de mama é pessoal. É mais pessoal. Antes, eu aprendi na minha especialização como ginecologista que você tinha que ver, às vezes, tia, prima. Hoje em dia, os estudos mais recentes falam o quê? Se tem um histórico de mãe, irmã, aí você já fica meio alerta. Histórico pessoal de teve câncer de mama ou lesão precursora, aí é bom não irmos por esse caminho, né? Agora, doutora, a gente vê, infelizmente, diagnósticos aumentando, né? Em mulheres, diagnóstico de câncer de mama em mulheres muito jovens. Esses cânceres muito jovens de mama nessas mulheres, normalmente a gente vê associado à mutação de um gene chamado BRCA1 e BRCA2. Esses são os mais importantes, tanto que foi o caso da Angelina Jolie. Como ela viu que tinha mutação em nos dois genes, ela pensou, não quero ter câncer de mama nem de ovário. Ela já tirou e colocou prótese. Tudo bem, não tem problema, eu não tenho problema com isso. Mas infelizmente a gente vê que é mutação genética. Então, por isso que é bom fazer um screening, principalmente desses dois genes. Tem outros também que eu não lembro de cabeça, né, que eu sou mastologista, mas enfim, principalmente isso. Agora, quando são mulheres mais, vamos dizer assim, após os 40 anos de idade, aí é questão de estilo de vida. Então, tabagismo, etilismo, sedentarismo, dieta muito rica em gorduras, tem mais fatores de risco para ter um câncer de mama do que simplesmente, eu tive, minha tia-avó teve. Não, aí é outra história. E o medo, doutora? Porque eu acho que um fator que às vezes impossibilita essa busca pela terapia de reposição hormonal é o medo. A paciente em si, a pessoa, a mulher, ela não tem a contraindicação. Mas ela tem medo. Porque ouviu uma história, ou porque ela leu em algum lugar. Ou a comadre teve. Enfim, e aí ela fala, não, eu tenho medo. Esse negócio de hormônio
Você já ouviu falar sobre isso? Doutora, isso deve ser o seu dia a dia, esse negócio, é melhor não mexer com esse negócio de hormônio. Sendo que, na verdade, a terapia de reposição hormonal é individualizada, é o que você precisa, é do jeito que você precisa. E é muito bem assistido e acompanhado, é assim que deve ser. É assim que deve ser. Queria que você falasse um pouco sobre o medo. Realmente, o que a gente mais ouve é que hormônio dá câncer e faz mal. Gente, deixa eu contar, hormônio é vida, tá? Hormônio é vida. Se não fosse hormônio, nós não estaríamos com esse vício de antes dos 40 anos, né? Eu tô com menos de 40, contei minha idade, enfim. E ainda tem um vício por causa disso também. Hormônio é vida. Se não tiver hormônio, a gente não funciona. Não produz um monte de coisa. Vitamina D, se for ver, é um hormônio. Estrogênio é hormônio, progesterona. Enfim. Então eu tento, ao máximo, desmistificar isso, trazendo à mesa que nós temos hormônios, mas eles estão no nosso corpo e eles fazem a gente funcionar. É isso. A partir do momento que tem um decréscimo deles, até o momento em que não tem mais estradiol nem progesterona, e eu deixo bem claro que, olha, a senhora está sentindo isso pelo decréscimo desses hormônios. A reposição deles, seja por qual via for, seja de que tipo for, vai trazer benefícios para a senhora, assim como evitar os riscos de médio a longo prazo da osteoporose, das doenças cerebrovasculares e também... Do coração? Isso. Cérebro, ossos? Cerebrovasculares e os sintomas. Uhum. E assim, síndrome geniturinária, atrofia vulvovaginal, tudo isso. Porém, todavia, o que eu percebo, Denise, é que mesmo eu explicando incansavelmente sobre os benefícios, sobre o acompanhamento individualizado, que a gente vai ter, pelo menos a cada 6 meses, uma conversa a cada 3 meses, enfim, tem mulher que não quer. Isso me angustia. Isso me angustia, mas eu respeito. Eu não obrigo ninguém a nada, eu só explico os benefícios. Seria muito interessante que todo mundo conhecesse uma mulher que faz uma terapia de reposição hormonal bem feita e que vivesse esses benefícios, porque hoje na internet dá até pra acompanhar, tem muita influenciador que compartilha, que fala que prefere, só vive dessa forma agora. Sim. Prefere ter que fazer o exame com menos espaço de tempo, prefere visitar o médico com mais frequência, ficar em alerta com quaisquer outros fatores do que viver sem, porque é aquilo, né? É a qualidade no viver que, de repente, quem não vai dar essa chance não vai saber. Mas como Pode falar, doutor. Desculpa, não, só lembrando, exemplos, né? Cláudia Raia, Adriane Galisteu, Angélica. Como essas mulheres famosas estão trazendo isso à tona, tá levando também a questão de não tratar tanto mais a menopausa como um tabu. E até mesmo desmistificando isso. Nossa, gente, mulherada, que eu fiquei ótima assim, que eu faço meu acompanhamento, que é maravilhoso, que eu tenho qualidade de vida. Então isso tá ajudando. Mas ainda tem algumas mulheres que têm um temor, assim, surreal disso e... paciência, a gente tenta fazer o que dá. É isso. Você falou das famosas, né? Mas eu acho legal, elas fazem um papel muito importante. Mas conheça a pessoa que é bem próximo de você. Pergunte, fale sobre isso. Porque às vezes você ouve alguém muito famoso, que tem muito dinheiro. Você fala, então é só pra quem tem essa condição, né? E não é, né? Então, buscar aí o teu especialista para esse direcionamento. Mas como há contraindicações... Então tem sempre quem não vai poder fazer uso da terapia de reposição hormonal. Você tem um produto, que é o M-Pause, que você trouxe aqui hoje, doutora. Surgiu, plim, plim. O que é essa fórmula aqui do M-Pause, doutora? Explica pra gente. Eu e meu associado, né, nós entramos em uma discussão de a gente podia criar um produto para ajudar mulheres na menopausa, que às vezes não querem usar hormônio, querem um tratamento totalmente natural, sem hormônios. E aí eu comecei a pesquisar e dá pra fazer isso. Vamos dizer assim que a fórmula ideal que eu queria não dava pra colocar aqui, porque senão seria carésima, né? E aí eu coloquei algumas coisas como cúrcuma, tanto a lecitina de soja, também o magnésio, todos esses suplementos, esse suplemento, mais outras coisas, ajudam justamente nos sintomas mais leves da menopausa, principalmente questão de fogacho, ajuda também na questão da insônia, até na questão da queda do desejo sexual, da irritação. Então é justamente porque ele tem a soja, que é um fitoestrógeno. O fitoestrógeno, ele vai no receptor de estradiol
e ele simula a ação do estrogênio no nosso corpo. Claro que só de simular já dá uma ajudada. É melhor do que nada, né? E aí, a ideia é justamente essa. E aí eu deixo 2 comprimidos ao dia, normalmente. Facilitar pra você começar, né? Começar de algum jeito, Isso. então, a se cuidar. E você diria que a partir de que idade? 40 anos? Pode ser. Já começou a ter esses sintomas que eu comentei, manda bala. Tá. Entendeu? Então, realmente é depois dos 40. Claro que, tem um parênteses, né? Tem pacientes que entram na menopausa antes dos 40. Sim. É uma parcela muito pequena da população, né? Normalmente é 1% ou até menos, né? Da mulherada. Mas existe. Essa parcela também pode se beneficiar, né? Claro que, antes dos 40 começou a ter sintomas, pelo amor de Deus, vá no ginecologista correndo. Por favor, faça isso por você. E não tem nenhum problema em entrar na menopausa mais tarde, né? Não. É bom, ok. Não, é como a gente fala, tem uma janela de estrogênica com mais tempo, né? O que a gente percebe é, quanto mais tarde você entra na adolescência, na menarca, né, tem a primeira menstruação, às vezes mais tarde é a última menstruação. Mas não traz grandes malefícios, né? É porque a gente vê hoje as meninas menstruando mais cedo. Sim, Então já é um sim. prenúncio De uma talvez menopausa um seja... mais... talvez seja um pouco mais cedo. Tá. Né? É a questão da atividade ovariana, né? A partir do momento que os ovários começam a envelhecer, aí a gente tem que ficar de olho. A natureza não é muito feliz conosco, mulheres. Pra quem tá em casa, doutor, e quer saber mais, quer ter acesso a essas informações nutricionais, eu vi que no teu Instagram tem um highlight, destaque. Tem um destaque. Tem um destaque que chama M-Pause, tá lá. Então, você vai lá, aproveita, lê tudo sobre, ouve a doutora falar sobre os benefícios. De repente, marca uma consulta, passa em consulta. Porque esse é um produto que eu tô entendendo, ele é acessível. E ele pode, assim como... Não tem gente que faz o tratamento contra a obesidade ou aquele controle do peso com aquele remedinho mais Orlistat, né? e funciona pra pessoa. Não Sim. tem isso? Pode ser que pra você, algo muito simples como atividade física, mudança de hábitos, né? Também possa resolver. E aí o M-Pause pode entrar nesse combo da mudança. Porque, doutora, tem que fazer a mudança. Não, tem que fazer. De hábito, né? Então não adianta, não vou fazer a terapia de reposição hormonal porque eu não tenho contraindicação. Daí o hormônio faz tudo. E eu não vou ter que fazer nada. Não é bem assim. Não é, né? Não, tem que fazer, gente, tem que fazer musculação, tem que fazer atividade física. Comer bem também pela questão de nós precisamos de alguns nutrientes muito importantes pela alimentação. Claro que a suplementação ajuda pra caramba, mas às vezes alguns nutrientes pela alimentação. Então eu falo bastante a questão do cálcio, das vitaminas, vitamina D, vitamina B12, mas isso tudo também tem que vir pela alimentação. E a hidratação, não tem como também, né? 2, 3 litros de água por dia. E musculação. Mas eu não gosto. É vida adulta, não é pra gostar de tudo. Tem que fazer e acabou, é isso. Ai, gente, que chata, né? E a coisa da atividade física pelo menos os 150 minutos pra sair do sedentarismo da OMS? É isso mesmo. A gente fala 150 minutos por semana. Isso. Os estudos falam, né, que é aquela coisa de sair do sedentarismo e ter os benefícios cardiovasculares e articulares, né? E ter uma vida mais ativa também, né? Hoje se deixar, né, doutora? Não, a gente só fica em casa. Escada rolante, a rampa. Pede iFood, fica no Netflix. Uhum. Né? E daí eu não tenho a atividade mesmo. Isso já pode... Quanto menos tempo a gente tem, uma vida de médica, você não deve ter tempo pra nada. Quanta coisa você faz, né? Quanto menos tempo a gente tem, acredite, mais coisas a gente consegue fazer durante o dia. Se organizar, sim. Se organizar, né? Então, organizar, sim. Legal. Então, M-Pause, pra comprar? Só ir no meu perfil e acessar o M-Pause Caps, que aí vai ter o site também. Tá, legal. Então aqui nessa embalagem vem 60 cápsulas, então um tratamento para 30 dias. Uhum. E para sentir os efeitos, né? Então o que tem aqui dentro? Linhaça, tem chia, ômega 3, a cúrcuma que a doutora falou, aquele negócio da soja, o magnésio. Então tudo isso que de repente, mas eu não tô usando, não tô usando nenhum suplemento agora. Às vezes tá faltando. Isso é um bom início, Tá faltando na sua vida. E marcar uma consulta. Eu vou insistir na consulta, porque assim,
Nós passamos agora pelo Outubro Rosa, que é excelente. A gente vê uma série de ações. Então, tem mamografia perto, né, em bairros um pouco mais longe. Então, existem essas ações, eu acho isso importantíssimo. Mas só fazer a mamografia não é o rastreio completo da sua saúde. É ótimo, tem que fazer. O Outubro Rosa tá aí pra isso e é excelente. Fazer o rastreio, diagnóstico precoce do câncer de mama. Tem que fazer. Mas tem o resto. O restante. Sim, o resto, sim. Que a gente tem que fazer. Normalmente o que eu pego no meu pé das minhas pacientes é os exames de sangue, né? Às vezes pra gente ter o rastreio também de outras dosagens hormonais, dosagem das vitaminas, tudo. E o basicão, né? Papa Nicolau, né? A gente também tem que fazer. Tem pacientes que, não, mas eu tirei o útero, tudo. Aí depende. Se tirou o colo do útero, realmente não tem a necessidade do Papa Nicolau. A gente faz o exame de HPV, né? Que aí é só de sangue. Agora, tem colo do útero, aí é de bom tom fazer o rastreio. Principalmente se você tem vida sexual ativa. Porque o HPV está aí, né? Outro exame também, claro, os ultrassons, seja de mama, transvaginal, de tireoide, eu peço também abdômen. Densitometria óssea, pra gente ver a questão de, como está a minha densidade mineral óssea, se está perto de osteopenia, se está perto de osteoporose, tudo isso é de bom tom. E para pacientes acima dos 50 anos de idade, a gente fala pro rastreio de câncer coloretal, colonoscopia. E aí isso a cada 2 a 5 anos, dependendo do caso, né, que também tem outros fatores de risco. Mas esses são os mais basicões. A doutora atende no ABC. E é o cuidado que você vai ter por você. Você vai se organizar, você vai se planejar, você vai visitar. A doutora é um barato, né, doutora? Ou se não, pode me ver no Skype, no Zoom. Eu também gosto de ir lá, tá? Online, é nóis. E funciona, né, doutora? Funciona muito bem. As pessoas que estão mais longe não tem possibilidade. Eu quero consulta online. Beleza, bora. É isso. Muito... Vai ver alguns gatos, porque tem 5 gatos lá em casa, né? Então eles ficam atravessando a tela. Mas, não, isso é ótimo. Quem gosta de gato, beleza. Quem não gosta, eu tiro o gato. É isso. Isso é ótimo, doutora. Olha, eu vou passar a sua rede social, mas antes, eu agradecer sua presença aqui, te presentear com o mimo da Farmácia de Manipulação Empório Magistral, parceira nossa aqui. A Farmácia Empório Magistral tá no telefone para você mandar sua prescrição, sua recomendação do nutricionista, do seu médico. Então é 11 5089 5123, liga ou manda mensagem pelo WhatsApp a esse número, no Instagram, @Empório Magistral, e o site www.emporiomagistral.com.br para você tirar sua dúvida, esclarecer tudo que você tiver, e muitos produtos por lá também no site que você vai gostar. E para falar com a doutora Daisy, lá no Instagram, pra você conhecer um pouquinho mais do dia a dia dela. Ontem ela fez uma postagem falando que estaria aqui, eu repostei. Então você me segue lá, você já viu a doutora, @doutora Daisy S. Trize. Do jeito que tá escrito na sua tela, eu vou repetir. @doutora Daisy S. Trize no Instagram. Doutora, eu adorei te receber, porque não é fácil trabalhar em prol da saúde da mulher com tanto tabu que a gente ainda tem para falar sobre menopausa, sobre sexualidade depois da menopausa, né? A gente quer viver cada vez mais, você quer ser ativo e você quer ter o sexo bom, né, com o teu parceiro, enfim. Então, aproveitar essa oportunidade para falar com bom humor. Eu achei, assim, seu posicionamento excelente com relação a isso também, de forma clara, né? Então, muito estudiosa, doutora, parabéns. Adorei, vem mais vezes, viu? Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Eu posso vir mais vezes, eu gosto. Olha, eu vou falar, eu acho que é do ginecologista. Eu conheço vários ginecologistas que são bem despachados também. Tem que ser, né? Tudo besteira, tudo besteira. Não, tem brincadeira. Que ser. Não, tem que ser. É que assim, Denise, eu já peguei... Ai, gente, eu tenho cada história que às vezes eu fico relembrando. Já peguei paciente que vinha assim pra mim. Doutora, meu marido não tá dando conta. Eu não sei o que fazer. Eu tô com fogo aqui. E eu assim, né? Ok, tá bom, o que vamos fazer em relação a isso, né?
Gente, sério, é cada situação, mas assim, eu gosto de cuidar de mulher, viu? É louco, mas eu gosto, viu? Eu gosto. Muito É doideira, é doideira. Muito bom. Obrigada, viu, doutora? Nada. Volte sempre. Então, lá no Instagram, doutora Daisy S. Trizzi. Sempre no meu perfil do Instagram, você vai acompanhar quem esteve aqui conosco, quem vai estar aqui conosco. Eu faço o postzinho pra avisar também. E obrigada a você que tá sempre por aqui, que acompanha o dia de divulgação de vídeo. Em breve, novidades, né, doutora? Ai, novidades, gente, eu tô muito animado, vocês não têm ideia. Cara, eu tô preparando um negócio assim, supimpa, uma brasa mora. Desculpa, me empolguei. Deixa eu respirar. Eu estou preparando algo pra vocês que vai ser bombástico, tá? Não posso ainda dar os spoilers, né? Porque a minha produção não deixa, mas enfim, me acompanhem. A partir de segunda vocês saberão o que é, tá? Mas eu posso dizer, tudo que foi discutido aqui será trago à tona de um jeito mais legal ainda. Adorei, doutora. Obrigada. Obrigada a você que tá sempre por aqui, que adora ficar muito bem informado através das entrevistas que a gente traz aqui no Diálogo 360. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau.